Queridos, eu vim de um tempo, uma verdade, de uma experiência que quero contar para vocês que eu sempre persegui avivamento na minha vida. No ano de 1999 eu fui para os Estados Unidos, estive em Pensacola durante o grande mover que houve ali. Não sei quantos ouviram falar que aconteceu no ano de 99, 2000. Houve um grande mover do Espírito Santo, onde milhares e milhares e milhares de pessoas foram salvos ali numa cidadezinha pequenininha do interior da Flórida, onde a gente chegava às 7 da manhã e o culto era 8 da noite. Filas e filas e filas e filas para entrar num lugar. Milhares de pessoas, todos os dias, tá? Todos os dias. Eu fui 2 vezes lá. Então, para você receber uma porção, eu quero falar sobre unção essa manhã. Para você receber uma porção de Deus, porque o que você mais deseja é receber uma porção da parte de Deus, verdade ou mentira? Você quer ter uma porção de Deus, você não quer viver com uma porção de uma outra pessoa, não quer pegar carona de uma pessoa, uma unção de outra, mas você quer ter a sua porção, você quer viver a sua porção. O grande problema, queridos, é que as pessoas vivem o sonho de uma outra pessoa. Nós vamos falar sobre isso. Mas eu me lembro que nessa época eu persegui os avivamentos na Argentina, na Inglaterra. Logo depois explodiu o avivamento de Toronto. Eu não cheguei lá porque Deus nos tomou no Brasil. Em Belo Horizonte, você ouviu falar, participou, não sei. Houve um derramamento do Espírito sobrenatural que geraram muitos ministérios que você conhece hoje, ouviu falar, foram frutos do mesmo mover, a mesma fonte, né? E ali esse nível de adoração que a gente canta hoje todo mundo canta, mas na verdade nasceu naquela época. As pessoas chamavam a gente de nova era, porque a religiosidade era tão grande, que as pessoas cantavam sobre um Deus distante. Se cantavam corinhos de celebração, cantavam-se corinhos de aclamação, mas pouca música de intimidade com Deus. Praticamente não existia até o ano 2000 no Brasil, muito pouco. E no ano 2000 houve uma virada no Brasil muito grande, e o Brasil descobriu a sua paixão, a sua identidade, que é uma igreja apaixonada, adoradora, que é inigualável ao redor do mundo. Não existe nação como a nossa. Tem pessoas que vêm aqui só para tomar um pouquinho do gostinho, beber dessa água e voltar para os seus lugares. Mas eu quero falar essa manhã sobre unção. Então, para que você tenha unção na sua vida, você precisa conhecer um pouco mais sobre até onde você quer pagar o preço. Muitos querem a unção, vem até você, mas você tem que correr após a unção. Não é a unção que corre após você, é você que corre atrás da unção. Semana passada eu estive com meu pai espiritual, não sei quantos já ouviram falar do Danduque. Danduque é meu pai espiritual, minha mãe na fé é a Heidi Baker. Quantos já ouviram falar? Então esses são os meus pais espirituais. E eu corro atrás da unção que eles têm. Semana passada ele tinha um culto na casa dele. Ele falou: Ricardo, vem. Eu viajei 4 horas para ir, 4 horas para voltar, para 2 horas de culto. Às vezes a gente não quer passar 15 minutos e ir para a igreja, porque agora tudo é online. Tem gente assistindo em casa com preguiça de ter vindo num culto, porque agora tudo é online. Deixa eu te falar uma coisa: não existe céu online não, tá? Você não vai conseguir chegar no céu online não, porque você é afiado e tem um preço para você pagar. Mas eu tenho um medo. Você já começa errado, com medo, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Então você não está vivendo debaixo de um perfeito amor, tá? Porque, meu querido, se Deus quiser te levar, Ele vai te levar de qualquer forma. Se não é seu tempo, não é chegado o seu momento. É claro que você não vai tentar a Deus em absolutamente nada, mas você não pode viver debaixo de medo. Mas eu estava falando sobre unção. Você tem que correr após uma unção.
Sabe, aquilo que atrai, a Bíblia fala que Elias lançou a capa sobre Eliseu, né? Mas primeiro ele correu após ele foi atrás dele, ele deixou as suas 12 juntas de boi, ele foi lá, resolveu a sua vida, voltou, ele correu após ele. Se você estudar a história, você vê que Elias provou Eliseu o tempo todo, ele provou a fé de Eliseu. Olha, fica aqui, fica em Betel, fica em Jordão, fica em Jericó, você não pode ir comigo. Fala assim, tão certo como Deus vive, você vive, eu não vou te largar. Às vezes você para pela unção por muito pouco. Às vezes você se ofende com uma pessoa, às vezes você se ofende com uma situação. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 11, eu vou citar muito a Bíblia essa manhã por causa do horário, eu vou tentar correr um pouco mais, não ir, mas vou citar os versículos, você depois pega esse vídeo e estuda em casa. Gênesis capítulo 11, o último versículo, fala sobre um homem chamado Terá. Esse homem foi o pai de Abraão. Deus deu um chamado para o pai de Abraão: vá para Canaã, terra prometida. Deus deu um chamado para ele, Deus deu uma unção, uma capacitação para ele, mas no meio do caminho ele perdeu um filho. O nome do seu filho, Arã. Ele perdeu o filho e se ofendeu com Deus. Há uma situação, tem pessoas que se ofendem com Deus por causa de uma dificuldade, tem pessoas que se ofendem com Deus porque passam dificuldade financeira, outros se ofendem com Deus por causa de uma enfermidade, outros se ofendem com Deus por uma perda, ou uma falta de perdão. E a Bíblia fala que o pai de Abraão parou no lugar da sua ofensa. Tanto é verdade que o último versículo diz que ele morreu em Harã. Ele colocou o nome do lugar que ele parou do seu filho. Em outras palavras, ele exteriorizou a sua ferida. Tem pessoas que exteriorizam a sua ferida. Tem pessoas que olham para você e veem amargura, veem falta de perdão, e você carrega esse ambiente de amargura, você carrega esse ambiente de falta de perdão, você carrega esse ambiente de perda, situações mal resolvidas na sua vida. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos ser pessoas que saibam passar pelas vidas sem deixar que a vida nos prenda. Nós precisamos passar pelas situações e correr após a unção, e não importa o que aconteça, você não pode parar. Diga para teu irmão do teu lado aí: eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu vou após a unção. Eu conheço uma pessoa, essa para mim foi o máximo que eu já vi. Um irmão me liga no meio do caminho. Ele morava no interior de Manaus, no interior do Amazonas, no interiorzinho do Amazonas. Não estou falando Manaus não, estou falando uma cidadezinha que você tem que pegar um barco 12 horas para chegar num lugar que tem alguma coisa. Ele saiu desse lugar 12 horas sem dinheiro, foi até Manaus, pegou carona e começou a vir na direção da escola do clamor. E ele me ligou: pastor Ricardo, eu tenho fome de Deus, eu sei que Deus vai me tocar aí. Eu falei: meu querido, o que eu posso fazer? Eu tenho que mandar uma oferta para você. Vem. Deus está procurando, os olhos do Senhor estão passando pela terra, procurando aqueles cujo coração é perfeito. Sabe o que significa isso? Deus está procurando pessoas que não param, pessoas que não se ofendem, pessoas que não são paralisadas por uma pandemia, pessoas que não são atemorizadas por causa de uma dificuldade financeira, pessoas que não param porque perderam até um filho, pessoas que não param por nada, mas que correm após uma unção. Pessoas nesse calibre Deus está procurando. Ele está procurando porque não é fácil encontrar. Na verdade não é fácil formar. Eu me lembro que eu estava com Raide em Moçambique uma vez, e vieram 7 pastores, e a Raide falou: ministra para eles, mas você vai ter uma surpresa. Ministra para eles. Aí eu comecei a ministrar. Um deles me fez uma pergunta: pastor Ricardo, aquele sotaque bem moçambicano, pastor Ricardo, gostaria de saber uma pergunta de você. O que vocês fazem lá no Brasil quando os pastores morrem?
Como assim? Me pergunta o que vocês fazem no Brasil quando os pastores morrem. Eu não sei, aqui em Franca, lá em Belo Horizonte, a gente enterra eles, né? Falei, não, aqui na África a gente ora para eles ressuscitarem, porque eles são tão poucos. Esses homens de Deus são tão poucos, a formação desse nível de homens que procuram são tão pouca gente, que a gente não se contenta, a gente ora e eles ressuscitam. Eu estava conversando com 7 pastores, dos quais 4 haviam morrido e ressuscitado. Pode aplaudir o Senhor. A gente para por tudo. Nós paramos por tudo, queridos. E eu quero colocar um desafio no seu coração: não pare por nada. Qual é o anseio do teu coração? Qual é o desejo do teu coração? O que queima dentro de você? Por isso que eu trabalho os ambientes, porque os ambientes te fazem você ver a verdade. A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Eu comecei a falar com a pastora ontem sobre um estudo que eu tenho sobre Efésios. Eu quero passar brevemente com você essa manhã. Abra comigo no livro de Efésios, porque ela vai falar, nós vamos falar sobre unção, sobre autoridade espiritual e como galgar esses lugares maiores em Deus. Alguns dos pontos, depois eu mando a apostila para vocês, vocês podem ir um pouco mais a fundo nisso. Mas o livro de Efésios é escrito para um lugar muito parecido com Franca, um lugar onde há um misticismo muito grande, uma religiosidade enorme, porque eu fui batendo na cidade, eu percebi o Espírito. E aí o apóstolo Paulo olha para aquela realidade, aquele ambiente, e fala: antes de você se transformar no homem de Deus, vocês precisam limpar o ambiente. Que é exatamente o que vocês estão fazendo aqui. Mas eu quero dar mais ferramentas para vocês. Eu não estou aqui para tirar o que vocês já têm aprendido. Muito pelo contrário, é louvável o que vocês estão fazendo, maravilhoso o que vocês estão fazendo. Eu quero dar mais ferramentas para vocês irem mais longe com Deus. Tá? A primeira ferramenta que eu vejo está aqui em Efésios capítulo 1, diz Paulo o apóstolo. Não diz apóstolo Paulo, mas diz Paulo o apóstolo. Porque a religiosidade coloca títulos, mas o mover coloca funções. Nós vivemos uma geração, vivemos um ambiente onde as pessoas têm nomes. É a família fulano de tal, é o respeito pelo homem. E Deus anula tudo na cruz, diz: você não vale nada, meu irmão. Então Paulo arranca. Então Deus te nivela com qualquer um. Você não é da família mais importante de Franca. Você não é o menor. Vocês somos todos iguais. Temos funções diferentes, mas você não é diferente no que tange o seu valor diante de Deus. Diga para o teu irmão: eu tenho um valor que não pode ser determinado por títulos, que não pode ser apontado pela minha classe social, pela minha cor, que não pode ser quem eu fui, aquilo que eu sou, não desenha quem eu sou em Deus. Existe um desenho que Deus desenhou você, é isso que a gente vai procurar aqui. Você entendeu? Um mundo ou um lugar onde você nasceu te projeta quem você é, mas aquilo que você pensa que você é, porque você não é aquilo que você está diante dos seus olhos. Por isso pessoas, elas lutam contra espírito de inferioridade, pessoas lutam com espírito de superioridade, orgulho. Outras lutam com ofensas. E aí nós paramos naquele primeiro versículo que eu li para vocês em Gênesis capítulo 11, que muitos param de buscar unção, param de serem movidos em Deus, porque pararam nas circunstâncias que estão à sua vida. Então, primeiro lugar que a gente aprende aqui em Efésios capítulo 1 é que você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. E Paulo começa a descrever Efésios capítulo 1 de uma forma muito linda. Ele diz: olha, só estou pincelando o estudo, tá? Diz assim, versículo 10: e ele revelou, versículo 9, o mistério da sua vontade, com bom propósito que se estabeleça em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas.
O que eu quero dizer para você é que quando você nasce de novo, não quando você nasce da água, mas quando você nasce de novo, naquele momento Deus imprime em você um selo celestial. E esse selo celestial que Ele imprime é a marca de uma promessa, de um propósito. Só que você não conhece esse propósito, mas todos nós temos propósitos eternos, que precisamos, preste atenção, aí que as pessoas erram. Nós pensamos que tudo está pré-estabelecido, mas Deus constrói os sonhos junto conosco. Quero que você acompanhe o que eu quero dizer. Então, o propósito de Deus na minha vida vai se cumprir, quer eu queira ou não. Não, o propósito vai se cumprir. Deus conhece a eternidade, começo, meio e fim, mas a forma com que Ele lida conosco é diferente. Eu quero que você preste atenção. Você tem um sonho de Deus. No momento que você nasce de novo, Deus imprime o quê? Uma promessa para você, um sonho para você, uma herança para você. Mas vai depender de como você vai desvendar esse sonho, essa promessa, essa herança, é que você vai ter resultados ou não. E eu vou ensinar para vocês que eu acredito que lá naquele dia, engraçado, tem 2 telões, é bom a gente imaginar. Aqui, esse primeiro telão, é o propósito, o sonho de Deus na sua vida. Suponhamos, o dia que você chegar no céu, Deus vai te mostrar tudo o que Ele sonhou para você. Todos os propósitos, os detalhes, as oportunidades que Ele projetou para você. E no de cá, aquilo que você conseguiu cumprir. Lá, os propósitos. Aqui, o que você conseguiu chegar. E aí, qual que é o meu desejo? É você unir as 2 telas em uma só. Como fazer isso? Primeira coisa tem a ver com a mente de Cristo. Eu falei ontem, a gente precisa entender que você não conhece. Então você precisa abrir, como sabe aqueles papiros antigos? Você precisa abrir, desvendar. E você precisa desejar. Levante a tua mão e fala: eu quero desejar conhecer essa vontade de Deus, esse sonho de Deus, os projetos de Deus. Não ficar sentado numa cadeira de uma igreja esperando o projeto de Deus cair na tua cabeça. Esse é o maior erro de todos. A gente senta na cadeira, espera isso acontecer, e não vai acontecer, porque Deus quer que você corre atrás da unção. Deu para entender? Deus quer que você tenha um desejo: Senhor, eu quero abrir esse livro, eu quero conhecer qual é o preço que eu pago para desvendar esse sonho. Essa é a diferença. E aí Deus vai abrindo. As dificuldades vêm, aí Deus vai escrevendo. Sabe quando Ele fala que Ele escreve como uma carta viva? Somos como cartas vivas. Ele vai escrevendo uma história com você. E cada letra é um sacrifício. Cada letra é um sacrifício. Aí você faz uma história, 6 passos. É como se carrega a arca. E um sacrifício. Quando você olha para trás, aquilo que Deus sonhou se torna real na sua vida. Agora tem uma coisa que você precisa entender: que o ambiente que você constrói o sonho é que vai determinar o nascimento de um perfeito sonho. É como uma gravidez. Quantas mães já tiveram filhos aqui? A minha esposa já teve gêmeos, então eu sei que é uma gravidez gemelar. Chega no final da gravidez, minha esposa parecia uma pata, 32 quilos. Graças a Deus que ela emagreceu assim, ficou novinha. Mas naquela época, 32 quilos. No final ela não conseguia dormir, né? Uma mulher sabe, no final da gravidez, vira para um lado, a criança mexe para cá, vira para cá, não é assim? Só que quando é gêmeos, não dá para virar para cá, não dá para virar para lá. No final, tem a ver com o ambiente. Nós estamos grávidos desse sonho. Você precisa ter essa concepção, queridos, que Deus te engravidou. Você não é uma pessoa comum. Aí que está. Você está grávido de algo sobrenatural. E existe a diferença entre o chamado e o estabelecimento.
O dia que você recebe a notícia que deu teste positivo, você não pegou a criança na sua mão, mas a criança está lá. Levante a tua mão e fala assim: você acaba de receber um teste positivo de Deus. Tem um sonho aí de Deus, tem um projeto de Deus aí, sobrenatural. E é isso que eu quero falar sobre a sua identidade. Você precisa saber quem você é. Você precisa desejar essa criança. Você precisa alimentar essa criança. Muitos têm sonhos, mas não alimentam. É como a pessoa não sabe que está grávida, não pode comer qualquer coisa, não pode ir para qualquer lugar, não pode subir escada correndo, não pode fazer. Você tem que se privar de algumas coisas. Não é porque você não pode, porque você tem que amar mais aquilo que você carrega do que é você mesmo. Então preste atenção no que eu quero falar, queridos. Você está grávido de um sonho de Deus. Você está grávido de uma unção. Você está grávido de um chamado. Então você tem que cuidar como? Alimentar da presença, alimentar da glória, alimentar da palavra, alimentar do Senhor. Criar ambientes na sua casa para que a criança nasça saudável. Ela não basta nascer, ela tem que ser saudável. Então você tem que estar perto de pessoas saudáveis. Corte relações com pessoas que vão matar o seu sonho. Como assim, pastor? Eu não posso cumprimentar? Cumprimenta. Mas uma coisa é você ter um tipo de relação, outra coisa é você ser unido com eles. Você precisa entender que você não é comum. É por isso que Israel fala: ó, você tem que saber separar o santo do profano. Nós estamos numa geração que mistura tudo e fala: não, no final vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. E você aborta crianças. Você aborta sonhos de Deus. Você começa algo e não termina. Essa nova geração começou maravilhoso, músicas lindas, mas sabe o que está acontecendo hoje? Outra está lá no mundo, outra está fazendo coisa, queridos, uma porcaria. Por quê? Porque começa bem e termina mal. Não importa como você começa, o mais importante é como você termina. Você está grávido de algo. Você precisa começar a entender que você não é uma pessoa comum, a não ser que você não queira se importar com o que Deus tem para você. A não ser que você quer viver uma vida chegando no céu, está tudo bem. Esse é um grande engano que nós experimentamos. É nós acharmos que o céu é comunista. A gente, não, chegar lá no céu está tudo bem, estou lá no céu. Queridos, não é assim. Eu quero sentar perto da mesa dele. Eu quero participar daquela ceia, não do lado de fora da mesa, mas eu quero estar pertinho dele. Eu não quero estar no céu, eu quero viver o céu aqui na terra. Eu não quero falar sobre um Deus quando eu conheci. Eu quero chegar lá e olhar para Jesus e falar: uau, é maravilhoso, mas sabe, eu já te conhecia. Agora os meus olhos te veem, mas eu já te conhecia. Feche seus olhos por um momento. Eu estou no primeiro capítulo de Efésios ainda. E a coisa que eu quero te falar, queridos, você precisa descobrir a sua identidade. Quem você é. Você não é igual a ninguém. Deus, quando criou você, Ele criou só você. Um sonho só seu, um projeto só seu. E eu tenho uma teoria que está no livro de 1 Ricardo, capítulo 3, versículo 4. Que nós chegarmos lá, Deus vai nos mostrar as obras inacabadas. As obras que você poderia ter feito e você não fez. Que ninguém conseguiu fazer o que Deus desenhou você. Esse desenho de Deus é só seu. Na igreja nos últimos anos, eu me lembro, a gente tentou massificar as pessoas. Somos números. Eu falava naquela época, querido, não é assim. Eu lembro na época de células, não sou contra células em hipótese nenhuma, é uma bênção.
Mas eu me lembro, no ano de 99, 2000, explodiu células no Brasil, todo mundo, ó, é a fórmula da Coca-Cola, vai para o encontro, não sei do que, e papaca, todo mundo é igual. Eu falei assim, Deus, isso não está certo. A célula não tem problema, você ter criado coisa não é problema, isso é uma bênção. Mas uma coisa eu sei, tem um princípio errado aí, ninguém é número. O Senhor não trata ninguém como um número. O Senhor não trata em massa, o Senhor trata individualmente. Cada desenho, cada célula do nosso corpo, cada pessoa tem um sonho, tem um desígnio, tem uma identidade diferente. E Ele criou dessa forma, não foi o homem. Deus criou você para ser diferente. Deus criou você para celebrar o chamado do outro. Eu tenho que celebrar o seu chamado e você celebra o meu. Você tem que celebrar junto comigo aquilo que eu carrego, e eu tenho que celebrar aquilo que você carrega. Quando a gente cria gerações que massificam, a gente sabe o que faz? A gente cria uma hierarquia, a gente cria governos, e a gente cria homens inseguros no topo, que não querem que ninguém cresça acima dele. Depois eu te provo na palavra de Deus o que eu estou dizendo. Efésios capítulo 4, versículo 17. Fala, não vivam segundo os gentios, na concupiscência da sua carne, sem Deus nesse mundo. Ele não está falando para incrédulos. E pouco antes, no capítulo 4, ele fala sobre a identidade dos 5 ministérios. Ele fala sobre a unção. Então, eu quero ensinar para vocês, eu estou pincelando algumas coisas, para você entender uma mensagem muito clara. A unção só vai descer sobre a sua vida se você começar a descobrir quem você é. E se eu tenho uma boa vontade, eu tenho um chamado de Deus profético, e eu me coloco numa situação que Deus não me chamou para fazer aquilo, sabe o que acontece? A unção não desce. Por mais sincero, por melhor que eu faça o trabalho, a unção não desce, porque a unção, ela é o alinhamento dos céus com a terra. Você precisa descobrir quem você é. Primeiro ponto, tem um chamado individual. Você está grávido, então você precisa conhecer qual é a cor da criança, os olhos daquela criança, como ela vai se comportar. Hoje eu conheço todos os meus filhos que já estão maiores, mas quando eles eram bebês, quando eles estavam na barriga da minha esposa, eu não sabia como eles seriam, como eles se comportariam. Você tem que desenvolver um chamado dentro de você. Como fazer isso simples? Crie ambientes para que você gere uma criança saudável. Primeira coisa. Falei sobre identidade. Então você não vai sair desse culto hoje. Você vai sair desse culto com uma pergunta: Senhor, quem eu sou no reino? Me fala, me mostra. Então levanta a tua mão e fala: Jesus, me mostra. Eu não quero uma função na igreja só, não. Eu quero saber quem eu sou. Quem eu sou. Quem eu sou. Quem eu sou no teu reino. Qual é o sonho, qual é o desígnio, para onde eu vou ser levado, quais são as pessoas que vão conviver comigo, qual é o chamado que vai estar ao meu redor. Ah, Senhor, eu quero saber os lugares que eu vou passar. Me mostra, Senhor, os detalhes. Eu quero os detalhes, Senhor, do chamado. Eu quero saber como eu cresço, como eu vou crescer nesse meu chamado, como essa criança vai crescer dentro de você. Você está entendendo? Estou no capítulo 1, pastor. Não saí nem do primeiro versículo, para você ter uma ideia. Aí nós entramos no capítulo 1 de Efésios, dizendo versículo 11: nele fomos escolhidos. Deus te escolheu. Escolheu, Ele escondeu as coisas dos grandes, escolheu os pequeninos. Ele te escolheu para você receber uma semente. E o importante não é somente o teor da semente, mas a terra que ela vai cair.
Eu gosto sempre de me lembrar de um homem chamado Abraão. A Bíblia diz que Abraão, já falei sobre Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus, capítulo 12 de Gênesis. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Ali, Deus deu para ele o quê? Um chamado, uma semente. Verdade ou mentira? Deu ou não deu? Ele se engravidou, tá? Aí você conhece a história de Abraão. Vamos lá, capítulo 15 de Gênesis. Eu estou correndo, tá? Capítulo 15 de Gênesis, ele chega para Deus apresentando Eliezer, que naquela época era muito comum uma família que não tinha filhos deixar a sua herança para aquela pessoa que cuidava das suas heranças, das suas coisas. E Eliezer era essa pessoa. Então ele pensava, já que eu não tenho filhos, a minha descendência vai através desse homem que é aquela pessoa que cuida das minhas coisas. Deus falou, não, foi aí que eu preguei ontem, sobre aquela tenda contaminada, que ele tira essa mentalidade, sabe, que Deus não é possível Deus fazer. Deus tem que se adaptar às nossas circunstâncias, e Deus está preso nas nossas limitações. Levante a tua mão e fala, Deus não está preso nas nossas limitações. Ele sai fora e fala, olha para o céu, eu não tenho limites para o milagre, eu não tenho limites para a sua razão. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer algo extraordinário, eu vou fazer algo além daquilo que você imagina. Essa visão caiu no coração de Abraão, mas não caiu no coração de Sara, porque ela não havia tido aquela experiência com Deus. Então ela ainda estava num ambiente o quê? Contaminado. Ela chega para Abraão dizendo assim, durma com a minha serva Agar e gere um filho, Ismael. Agora eu quero que você entenda, ele havia recebido de Deus um chamado, estava grávido. Ela não. Sara não havia entendido a extensão do milagre, mas ele foi responsável porque ele depositou a sua semente no lugar errado. E Deus não podia negar aquilo que ele colocou dentro de Abraão. Por isso que Deus abençoou os muçulmanos, que não é uma heresia. Por isso que eles são grandes, porque eles carregam uma bênção, não a bênção perfeita, mas o erro de um homem. Agora vem uma pergunta, por que Deus não pediu para Abraão oferecer Ismael ao invés de Isaac? Porque ele nunca apaga seus erros. Ele não diz, eu não vou eliminar aquilo que você errou, eu não vou tirar você pela tangente, eu não vou fazer você se esquecer que eu coloquei uma semente, mas você depositou no lugar errado. Então você vai ter que conviver com o seu erro. Israel, você vai ter que conviver com os muçulmanos. E não apenas isso, eu vou validar a minha promessa. A Bíblia fala que ele circuncidou Ismael. A circuncisão até hoje é feita entre os muçulmanos. Você sabia disso? Por quê? Porque Deus validou. Ele não podia negar a semente que ele havia colocado dentro dele. Por isso é tão importante você proteger aquilo que você carrega, porque se aquilo que você carrega é depositado num lugar errado, você vai ter que conviver com o erro. Deus não vai arrancar de você, Deus não vai fazer um atalho na sua vida. Deus vai fazer com que você conviva com aquilo. Deus vai te perdoar, mas você vai ter que conviver para você amadurecer e saber que todas as suas atitudes vão te levar a algum lugar. Ele circuncidou Ismael, abençoou. E sabe de uma coisa que eu prego muito para muçulmano. Prego muito. Estava contando para ele a experiência que eu tive na Espanha. Uma vez eu estava evangelizando numa praça em Barcelona, e o Espírito Santo me tomou, e eu comecei a pregar fluentemente em francês. Chegaram 3 rapazes que não falavam inglês nem espanhol,
E Deus me tomou e eu comecei a pregar fluentemente em francês. E eles se converteram. Teve uma outra época que eu peguei um táxi. Na verdade não era um táxi, pegamos uma carona. E dentro daquela carona, em Paris, eu e minha esposa, eles começaram a conversar. E ele começou a me perguntar. E ele era um teólogo islamita. E eu fui do aeroporto, aliás, do hotel ao aeroporto, falando sobre Jesus, e ele aceitando Jesus e tendo uma experiência com Deus. Há um mês atrás, peguei um Uber para ir para o aeroporto. Tinha um muçulmano, eu olhei para ele assim, ele começou a pregar para mim. No final, ele me convidou para ir na mesquita falar de Jesus, que eu vou fazer isso quando eu voltar. Então eu tenho um chamado com o mundo muçulmano. E uma das coisas que me chama a atenção é o zelo que nós perdemos na igreja. Você fala da religiosidade, que as mulheres não usam aquelas coisas, né? Mas e as mulheres e os homens que usam roupas indecentes nos púlpitos? Ninguém fala. Ninguém fala. Eles oram 3 vezes por dia, consistentemente. Tem um zelo. Isso veio de onde? De onde veio isso? Não estou dizendo que a religião dele está certa, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que Deus colocou a eternidade no coração deles. E nós temos que puxar essa linha e puxar para fora. Falar assim, vocês têm algo, mas deixa eu te mostrar a verdade. Eu só estou no capítulo 1. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. À medida que você vai crescendo no Senhor, à medida que Deus vai te mostrando a sua identidade, a sua unção, você vai vendo que vale a pena se arriscar com Deus. É o primeiro passo que é difícil. É o passo de você não saber para onde é que você vai, como eu falei ontem, e você deixar Deus tomar a sua vida. Efésios capítulo 1, vamos lá. Final do capítulo 1 diz assim: e ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e designou cabeça sobre todas as coisas para a igreja, pois é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ele tem uma proposta para você essa manhã. Você se superar do ordinário. Quando eu falo ordinário, não é no sentido ruim, do comum. Deus espera que seus filhos superem o comum, o que já está sendo proposto. Deus espera que seus filhos entendam a sua graça. Capítulo 2 de Efésios, versículo 1 diz assim: vocês estavam mortos das suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos. Porém, Deus, que é misericordioso, pelo seu grande amor com que nos amou, Deus-nos a vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça sois salvos. Aqui, no capítulo 2, ele diz: quando você descobre a sua identidade, você também tem que descobrir a sua paixão. A sua paixão. Você começa a descobrir que você tem que blindar o seu coração com amor. Então eu quero que você feche seus olhos por um momento. O amor é a razão pela qual você perdoa. O amor é a razão pela qual você não desiste. O amor é a razão pela qual você é capaz de abençoar. Quando todos trazem maldição para as pessoas e maldizem pessoas, você vai lá e abençoa, você abençoa, você abençoa. Quando alguém fala algo mal de você, você blinda teu coração com óleo de amor.
Quem não faz isso não consegue prosseguir no seu chamado. É o que aconteceu com o pai de Abraão. Precisamos aprender a blindar o nosso coração. E não, as nossas emoções são fruto das nossas escolhas. Você não perdoa uma pessoa porque você sente de perdoar. Você perdoa porque você escolhe perdoar. Os sentimentos vêm depois. Primeiro é a mente, depois é o seu coração. Então você tem que blindar. Número 2, no Efésios capítulo 2, você precisa blindar o seu coração. É por isso que uma das formas de você blindar é a adoração. Aquilo que você contempla é aquilo que você se torna. Aquele que você contempla é aquele que você se torna. Se você contemplar as pessoas, você se torna como elas. Mas se você contemplar o Senhor, você se torna como Ele é. Tá? E eu quero chamar a atenção de um homem chamado Estevão. Quantos conhecem Estevão na Bíblia? A Bíblia diz que ele estava sendo apedrejado porque ele pregou o Evangelho, pregando o Evangelho, e de repente ali, quando ele estava sendo apedrejado, ele olhou e viu Jesus em pé. E a Bíblia diz que ele olhou para Jesus. Preste atenção, há um segredo aqui tremendo. Ele contemplou Jesus e ele repetiu o ato que Jesus fez: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E naquele momento em que ele olhou, contemplou, repetiu, uma unção foi liberada sobre ele. Preste atenção, uma unção foi liberada sobre Estevão. E naquele momento ele morreu, mas as suas roupas ficaram impregnadas de glória. A Bíblia fala que a própria roupa pode ficar impregnada de glória. E ali lançaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Uau! O que eu estou dizendo? Que Estevão ativou o chamado de Saulo. Na estrada de Damasco, Saulo está caminhando, quando de repente uma luz aparece para ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A unção que estava sobre Estevão ativou o chamado. Você está entendendo, queridos? Eu estou aqui essa noite para ativar o seu chamado. Aquilo que eu carrego, aquilo que nós carregamos, ativa o chamado de pessoas. Acho que você não está entendendo. Seu chamado, você pode estar aí ativado. A criança pode estar parada há anos, você não conseguiu desenvolver o seu sonho. Quando de repente uma unção vem sobre a sua vida, Deus lança uma capa. Foi o que aconteceu com Eliseu e Elias. Uma capa foi lançada. Estevão contemplou, repetiu a ação de Jesus, e uma unção e uma glória foi liberada sobre ele. E de repente ali estava diante do maior apóstolo de todos os tempos, porque alguém ousou repetir o que Jesus fez. E essa manhã Deus te chama para ativar essa criança que está dormente dentro de você. Essa manhã Deus está dizendo assim: o chamado que está aí dormente vai ser levantado, vai ser ativado. Você vai começar a queimar. Por isso que as pessoas queimam, porque é como se Deus estivesse pegando um útero profético e mexendo com algo conosco. E ali Saulo, a Bíblia fala que Saulo caiu do cavalo, ficava no chão, ficou sem comer, ficou cego. Sabe o que Deus vai fazer com você quando Deus te engravida? Ele te dá um reset. Como é que fala isso? Te dá um... me ajuda aí, meu irmão, tradutor em inglês. Como é que fala em português? Uma renovada, te reprograma. Tá? Ele te reprograma. Ele faz algo novo com você. Quando Ele te engravida, sabe o que Ele faz? Ele te reprograma todo. Sabe, aquilo que você vê já não é mais aquilo que via antes. Aquilo que funcionava não funciona mais. Tudo aquilo que Saulo havia conhecido sobre aquilo, sobre espiritualidade, ele jogou tudo por terra. Ele já não sabia mais nada. O grande problema é que a gente chega na igreja sabendo muito.
O grande problema é que a gente chega para as pessoas com muito conhecimento e a gente não sabe sair da frente e deixar Jesus aparecer. A gente não sabe se reprogramar, sabe, falar: Senhor, eu não sei nada, me ensina tudo de novo. Os meus olhos, aquilo que eu conhecia de espiritualidade, me ensina. Eu quero te conhecer. A Bíblia fala que ele foi para o chão. É o nível de humildade, porque a maior característica de um homem de Deus não são as suas ações, mas o seu coração humilde. A sua disponibilidade de sempre aprender algo novo com o Senhor. O seu coração sempre pronto para receber uma nova revelação dos céus, porque você não é conhecido nos céus pelas suas atitudes. Se eu só descrever um homem aqui, o que você falaria de um homem que desobedeceu a Deus, fazendo uma grande contagem que não deveria feito? O que você falaria de um homem que adulterou? O que você falaria de um homem que assassinou? O que você falaria de um homem como esse? Esse homem foi Davi. A sua vida não representa o seu coração, porque você pode ser algo escondido dentro de você que você ainda não se tornou. Aí vem uma pergunta: você quer se tornar um homem segundo o coração de Deus? Então para de olhar para os seus erros e comece a olhar para aquilo que Deus colocou dentro de você. Para de olhar para o seu passado e comece a olhar para a criança que Ele colocou dentro de você. Para de olhar para as suas fraquezas e debilidades e comece a olhar no sobrenatural da unção, que vai fazer você fazer muito mais do que você consegue na sua carne. É por isso que eu digo que nós tateamos o reino. Chegou um tempo da gente entrar no reino, porque o reino de Deus é muito mais do que vir numa igreja no domingo de manhã. Reino de Deus é você se tornar como Ele é. O reino de Deus você não demonstra somente com pregações. E eu quero voltar ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, uma vez eu estive na Grécia, ali no Areópago, um lugar lindo em frente ao templo, o templo de Atenas. E ali, Paulo, ele pregou o maior de todos os sermões da história, ao Deus desconhecido. Você já ouviu essa pregação? Ele fala sobre o Deus desconhecido, que os atenienses pregavam. Os atenienses adoravam muitos deuses, mas tinha um Deus lá, um lugar separado para o Deus desconhecido. Algo lindo, maravilhoso, tremendo. Uma sabedoria incrível. Mas ele saiu de Atenas sem uma igreja. Ele saiu de Atenas sem implantar. Ele começou, e dali de Atenas distam 50 quilômetros, se não me engano, de 20 a 50 quilômetros de Corinto. Naquela época a gente não via nas estradas paulistas, né? A gente via eles viam naquelas estradas de terra. E ali, naquele caminho, provavelmente eu fico imaginando o Espírito Santo falando com o apóstolo Paulo: Paulinho, você pregou maravilhoso, você foi demais, cara. Você pregou muito lindo, mas faltou algo ali na sua pregação. Faltou o quê? Unção. Faltou poder. Faltou manifestação. Você foi perfeito. Estava tudo no seu devido lugar. Tudo perfeito. Som, imagem, tempo, culto lindo, cara. Lindo. Sem defeito. E vem uma crítica aos americanos. Eu moro na América. A gente copia o que é bom e o que é ruim também. Não coloca Deus numa caixa, queridos. Não coloca Deus numa caixa. Ele vai sempre sair dessa caixa. Sempre Deus vai tirar você dessa caixa. Aí sabe o que ele faz? Fala assim: agora sabe o que eu quero? Eu quero poder.
eu quero sinais, eu quero prodígios. Aí ele fala: importa, 1 Coríntios, importa pregar o evangelho, é loucura para aqueles que perecem, mas é o poder de Deus para aqueles que são salvos. Importa não fazer um culto perfeito, importa pessoas serem tocadas, importa a manifestação de Deus, importa a unção, importa as crianças nascerem, serem geradas, importa pessoas saírem transformadas do culto. Isso é que importa. Brasil, entenda, isso é que importa. Isso é que importa. O Senhor está dizendo para nós essa manhã: nós devemos fazer o melhor para Deus. Eu não sou contra isso não. Faça o melhor para Deus, mas nunca coloque a Deus numa caixa. Se você botar Deus numa caixa, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai sair dela, ou Ele vai para outra pessoa. Uma vez eu estava na conferência do Clamor, acho que foi em 2019. Eu falei: o dia que o Espírito Santo sair dessa conferência, eu falei do meu ministério, eu saio dela. Eu não estou atrás de um nome, eu não estou atrás de uma projeção de homens. Já saí disso há muito tempo. O dia que Deus sair da conferência, eu falei: eu sou o primeiro a sair, não venha mais não. Acabou. Sabe o que Deus faz comigo? Deus me pega no auge da conferência, me tira aqui do Brasil, me leva para me esconder num lugar, numa caverna. Você fala Estados Unidos, cara, a gente passa dificuldade, luta, choro. A gente vive de ofertas, a gente vive de ministério. E ali tudo é caro. E sei o que eu estou fazendo aqui, é melhor voltar para o Brasil. Tem vida mais tranquila. Minha esposa, a gente tinha tudo aqui. Chegamos lá sem nada. O que a gente está fazendo aqui, Senhor? Aí a conferência explodiu no Brasil. Eu falei: Senhor, vamos voltar para trás. Todo mundo indo para a América atrás de green card e um sonho americano. Eu falei: Senhor, eu não quero isso não. Aí eu falei: Senhor, o Senhor tem um propósito lá. Aí eu sei que eu fiz eu voltei para o Brasil, isso foi no ano de 2016, com a minha família. A gente foi perseguido, a gente foi abusado por uma igreja. Voltamos para o Brasil, chorando, eu e minha família. E eu falei: sabe de uma coisa, Senhor, não vou voltar não, quero não. A gente tem apoio da uma das maiores igrejas do Brasil. Pastor Márcio Valadão é meu pai, abre tudo pra gente, Batista Central de Belo Horizonte. A gente mora numa cidade maravilhosa. E Deus falou comigo assim: eu vou falar para você. Ficamos 45 dias orando e jejuando. Eu não queria voltar. Liguei para minha esposa e falei assim: amor, eu tenho uma casa, eu sou engenheiro civil. Tem uma casa que eu construí linda num condomínio fechado, tipo uma Alphaville. Tem uma casa fechadinha lá. A gente mora num lugar pequenininho nos Estados Unidos. Eu falei: amor, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para cá. A gente ama o Brasil, nós somos brasileiros, o que está fazendo lá? Aí eu voltei. Fala assim: quando você quer ouvir a voz de Deus, não procure um profeta. Você fuja dele, tá bom? Foge dos profetas. Vai passar aqui, você vai para aqui, ó. Eu fui parar em São Paulo, sem querer. Um profeta apareceu na minha vida, sem saber de nada. Ele olhou para mim e falou assim: eu estou vendo o que Deus está fazendo na sua vida. Se você ficar, eu vou te abençoar, porque você carrega o reino. Em outras palavras, mas resumindo isso. E ele disse assim: mas se você for para os Estados Unidos e ficar lá, você vai receber muita perseguição, você vai sofrer muito, mas depois eu vou te colocar numa cadeira entre muitas nações. Eu falei: Deus, que esse cara é louco.
Eu voltei para casa, falei com a minha esposa e ela falou: eu sabia, Deus havia falado isso comigo. Eu entrei no avião com a mão na frente e outra atrás, sem saber o que ia fazer. E falei: Senhor, vamos. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu peguei tudo que eu tinha e falei: Senhor, tudo bem, então eu vou fazer. Já que é assim, eu quero fazer igual o Gideão. O que Gideão fez? Fez uma prova. Então eu quero meu green card em 15 dias. Como assim? Eu quero um milagre. Porque eu vou saber que é o Senhor. Porque é impossível. As pessoas aqui passam 20 anos para conseguir um documento. Eu conheço pessoas que não veem o pai ou a mãe há 20, 30 anos. Porque perdem tudo que estão. E sabe o que aconteceu? Em 15 dias meu green card foi aprovado. E eu fiquei 6 meses sem vir. Só que, aí está o milagre. Esse foi o maior milagre de todos. Até que, janeiro de 2017, era a conferência do clamor. Assume a presidência da república Donald Trump. Ele muda todas as leis imigratórias. Todas. E meu processo estava sendo aprovado. E eles removem. E dizem, a minha advogada me ligou: Ricardo, infelizmente você não vai poder ir para o Brasil durante alguns meses, porque as leis mudaram. Se você for para o Brasil, você perde tudo. E pior, você tem que começar do zero. E é muito, vai danificar toda a situação. Eu olhei: como? Imagina você dar uma festa de casamento e a noiva não aparece. Você chega num lugar, você programa uma festa maravilhosa, você fala: não, eu não posso ir porque eu estou preso. Eu falei: esse não é o meu Deus. Eu me lembro que isso foi 2017, foi finalzinho de 2017. 2016 eu recebi essa notícia. Em 2017 era a conferência, todos os anos é em janeiro a conferência. E aí entrou janeiro, entrou o ano e eu urrava com Deus. Senhor, eu não aceito, que Satanás ele quer matar a unção. Ele quer o espírito de Moloque matar a criança. Eu entrava guerreando, lutava. É isso que eu estou querendo ensinar para vocês hoje. Lutem por aquilo que você carrega. Eu lutei igual, você não tem noção o que eu fiz ali. Eu guerreava, lutava, gritava, jejuava. Era impossível aos homens. Mas diga assim: mas não é impossível para Deus. Cara, e eu fui pregar. Eu falei assim: eu vou estar ali. Aí a minha advogada falou: se você for, você perde o processo. Eu falei: mas Deus não é incoerente. Eu não ia fazer isso tudo, me deu uma promessa. As coisas não são incoerentes. Querido, Deus não perdeu o controle da situação. A gente precisa entender que Deus está no controle. Aí eu fui para Deus, porque Deus, sabe o que Deus está fazendo? Ele quer fazer conosco, esticar a sua fé. Por que Deus levou Abraão até 99 anos de idade? Para ter o filho, para esticar a fé dele. Não foi de 105, foi 99. Deixa eu te falar, Deus quer esticar você até o seu limite, porque Ele não quer filhos fracos. Ele não quer filhos que não lutem pela sua herança. Nós somos acostumados a sermos homens sem sermos sacerdotes. Deixa eu te falar uma coisa. Eu lutei, cara. Eu lutei igual um guerreiro, igual um leão. Sabe aquele leão que aparece com aquele dente aqui? Eu lutei igual aquele leão. No meio daquela luta espiritual, eu tive uma revelação de Deus. Tive uma revelação de Deus, pastor. Deus me mostrou, há uns 6 meses antes, eu estava numa reunião. E naquela reunião, para todos os hispanos do sul da Flórida, eles me convidaram para ministrar louvor. E eu fui ministrar. E quem aparece lá? O assessor do Donald Trump. O nome dele, Marco Rubio, que hoje é um senador americano na Flórida, muito conhecido. E Deus me lembrou ele, Deus me mostrou, é ele. Aí eu peguei o telefone, liguei para a pastora responsável pela associação hispana. Falei assim: eu preciso falar com esse homem. Pastor, é muito difícil, eu preciso falar com ele. Eu tenho que falar com ele. É ele. Finalmente consegui falar. Ele olhou para mim e falou assim: eu vou acelerar seu processo.
Ele acelerou o processo. Mas diga para o teu irmão assim: tem que ter adrenalina com Deus. Muita adrenalina. Se você não está preparado para isso, oh, querido, se não tem adrenalina, se Deus não te estiga você, meu querido, é no último momento que o bar abre, sabe? É no último momento que o Jordão abre, sabe? É no último momento que o céu está lá, o fogo cai do céu. É assim mesmo, acostuma, mas faz parte. Essa vida segura que você está construindo, a sua aposentadoria é lá no céu. Aqui na terra não existe isso não. É guerra espiritual. Sabe o que aconteceu? Ele acelerou o processo. E a imigração acelerou tudo. E eles me mandaram um cartão. Só que esse cartão ele ficou parado num lugar e não chegava. Ele não chegava na minha casa. E para eu sair de casa, eu precisava ter o cartão, que é o Travel Authorization, que é uma autorização de viagem, que é um pré-green card. Aí, ele não chegava. Começou a minha escola do clamor, que acontece em 10 dias antes, e eu não estava lá. Eu já comecei online antes da pandemia. Eu comecei online. E no meio da escola, nada chegava. Até que, um dia antes da conferência. Um dia antes. Sonso. Minha mala estava pronta há 5 dias assim, ó. Pronta, lá no cantinho. Minha esposa já não aguentava, mas não quero te ver mais. Vai embora daqui, eu não quero. Vai para o Brasil, cara, eu não aguento mais você. Eu ia no correio todo dia, 50 vezes. Quando eu peguei o cartão, era 5 da tarde. Um dia antes de começar a conferência. Eu peguei a minha mala, cheguei em casa, falei assim: amor, as chaves do carro. Não tinha passagem de avião, vamos para o aeroporto. Você vai com que passagem? Não sei. Eu vou. Pegamos fomos em direção ao aeroporto. Chegamos, não tinha passagem. Falei assim: fala com o cara, arruma uma passagem para mim. Eu cheguei no Brasil um dia antes da conferência. Agora, eu quero que você desafie. Pega o vídeo de 2017. Entra na internet. A unção que virou a chave da nação. Levante as suas mãos assim. Naquele ano, Gregório McNutt, não sei se vocês já ouviram falar, ele morreu naquela noite. E Deus falou que aquela semente, Gregório foi um dos maiores profetas que o Brasil já teve. E naquele ano ele morreu, e Deus falou comigo que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. E Deus falou comigo que naquele ano Deus ia virar a chave do Brasil. Foi a maior conferência de todos os tempos. Eu cheguei, eu não conseguia conversar, eu começava a chorar. Deus, milagre. Não é porque eu estava no Brasil, não é que eu estava numa conferência na Lagoinha, não era porque algo havia explodido, é porque Deus havia preservado a criança. É porque Deus quer construir uma história com você. Eu posso te contar algo, não aquilo que eu acho, aquilo que eu vivo. Fica de pé no teu lugar, queridos. Deus tem uma história para você. Deus tem uma história com você. Obrigado pela técnica. Deus tem uma história com você. Deus tem uma história com você. Deus tem uma história. Você quer construir uma história para o YouTube ou uma história para o reino de Deus? A gente vai chegar lá no céu e falar assim: olha, eu não estava nem aí quantos seguidores você tinha. Eu queria saber quem você estava seguindo. Se Jesus vivesse hoje, ele não teria Instagram. Nós somos aprisionados pelo sistema. E Deus disse: filho, só uma coisa você precisa. Não sou contra nada disso, não. Pode me seguir nas redes sociais, mas isso não me prende. 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 Levanta as suas mãos. Deus quer construir uma história com você. E essa história é marcada por experiências.
Não existe essa história, não. Você só creia. Fé sem obras é morta. Cada experiência constrói uma história com Deus. Cada experiência constrói uma história com Deus. 2020 Deus mandou eu alugar o Mineirinho. Assinei um cheque de 500 mil reais sem ter um centavo no bolso. Deus falou comigo: eu vou unir o espírito de Elias na nação. Todo mundo só falava de descende. Eu fui no descende, eu preguei no descende. E há pouco tempo estive com o Luingo, que é o líder. Estava com ele semana retrasada. Falei: Luingo, sabe o que foi o descende? Muito simples. Algo profético para algo que vai acontecer. Só que antes de acontecer, Deus quer restaurar os altares dessa nação. E se nós não liberarmos o espírito de Elias, aquele sonho dos estádios lotados vai acabar. Não vai acontecer. Nós enchemos o Mineirinho 20 mil pessoas, com arrependimento, com choro, com lágrimas, altares. E Deus falou comigo assim, ninguém sabia de pandemia. Deus me deu essas canções todas que nós estamos cantando aqui, falando sobre a volta de Jesus. Eu não entendi, Deus não me falou sobre a pandemia, mas Deus me deu uma mensagem. Por isso que eu estou aqui essa manhã dizendo para você: a mensagem não mudou. Nós mudamos, mas a mensagem não mudou. Deus está chamando a igreja brasileira para construir uma história com Deus. Nós unimos todas as igrejas. Tinham pastores ali, que não conversavam com outro há 20 anos, 12 anos, chorando, abraçando na presença de Deus. Nós construímos ídolos, altares que são do homem. E Deus está dizendo: onde está a minha igreja que constrói altares para mim? Histórias comigo, fundamento comigo. No ano de 2020 nós queremos dar um grito nessa nação. É tempo de arrependimento, choro, de liberar o espírito de Elias sobre a nação. É tempo de fazer algo onde o Brasil vai deixar de ser entretenimento e show, e nós nos tornamos a nação pela qual a gente quer copiar a América, queremos copiar os Estados Unidos. Eu moro lá, gente, não quero copiar nada, não tem nada para o Brasil copiar, a gente tem que ser a gente. Para com isso. Eu falo com autoridade que eu sou americano hoje. A gente não tem que copiar nada. A gente já tem algo. Você não tem que copiar nada de ninguém. Nós já somos, nós já temos o nosso chamado, a nossa identidade. E Deus não quer que você seja clone de ninguém. A única coisa que Deus quer de você é você escrever uma história com Deus e ter a ousadia de falar assim: Senhor, eu quero. Só isso. E essa manhã eu quero te dar uma oportunidade para você se engravidar de Deus. Eu quero te dar uma oportunidade para você não vai retroceder, tá? O espírito de Elias vai vir sobre você, você não vai voltar atrás. E você vai dizer: sim, Senhor, não importa o preço, não importa o custo, eu vou cumprir o meu propósito. Eu vou ser um guerreiro. Eu vou lutar pelo meu chamado de Deus. Levante as suas mãos assim. Toca, Jesus. A unção de Deus está aqui. Toca, Jesus. Toca, Jesus. A gente fala igual Pedro disse. Jesus pegou em Mateus capítulo 17. Ele pegou 3 dos seus discípulos no 6º dia e levou no monte da transfiguração. E ali a Bíblia diz que ele se transfigurou. Essa palavra transfigurar é a mesma no original em hebraico de transformai-vos.
A mesma que está em Romanos capítulo 12, diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheçais a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. As vestes de Jesus brilhavam, seus olhos brilhavam. O que Jesus estava fazendo ali era um protótipo daquilo que a gente precisa transformar todos os dias. Precisamos viver nesse nível. Isso não é um culto diferente. Esse deve ser o seu estilo de vida. Para mim, é um estilo de vida. Porque eu carrego, eu sonho, eu vivo, eu respiro por Ele, através dEle, com Ele. Como fazer isso, pastor? Não sei. Só fica na sua presença. O sobrenatural vai fazer todas as coisas. 1 João capítulo 1 versículo 27, se não me engano, diz que a unção que é verdadeira vos ensinaria todas as coisas. Ninguém precisa ensinar uma criança como estar dentro da sua mãe. Ela já está lá. Só flui no rio. Quando você menos perceber, a criança nasce. Quando você menos perceber, você está nas suas mãos, a criança. Você não tem que fazer nada. Descansa nele. Mas uma coisa você precisa fazer: estar nele, andar com ele. O que nós fazemos é falamos sobre ele, cantamos sobre ele, até sobre intimidade com ele. Nós apontamos para o certo, mas poucas vezes demonstramos o reino. Demonstramos o reino. O chamado essa manhã não é você estar numa igreja, é muito mais do que isso. O chamado para você é entrar numa outra atmosfera e viver dela, e nunca mais sair dela. Nunca mais você vai sair. Porque tem uma coisa, querido: quando você entra no Santo dos Santos, você não vai sair a mesma pessoa. Eu te garanto que se você abrir o seu coração, você está estragado para o natural. Você não consegue mais. Porque quem já comeu do que é certo, quem já provou do que é certo, né, não se contenta com o fake. Pastor, mas então as igrejas estão vivendo fake? Não, são revelações. São pessoas de Deus, homens de Deus. São caminhadas, né? A Bíblia fala que existia o pátio. Estou deixando claro para vocês o que é a Bíblia. Tinha um pátio, aquelas pessoas que tinham uma revelação de que era Deus. Outras entravam no santo, que era o lugar mais próximo. Mas algumas entravam no santo dos santos. Não é o que é certo, todas são certas. Tinha os 70 que andavam com Jesus, tinha os 12, tinha os 3 e tinha um. Quem está certo? Todos estavam certos. Mas então como chegar lá? Jesus escolhe? Não. Ele te dá uma oportunidade. Você tem que vir. É você que determina seu futuro. Ele te lança uma capa e você fala: eu quero. Agora umas param, outras seguem. Umas trocam o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Se eu quisesse, outras pessoas queriam. Podia ficar rico, ficar famoso no país, no mundo todo. Maravilha. Mas para mim é um prato de lentilhas que eu não troco pela presença de Deus. Estou muito feliz com isso, porque eu acredito, não aquilo que eu ouvi falar, eu sei como termina a história. Apocalipse. Leia Apocalipse, você vai ver o que vai acontecer. Ele diz assim: eis que compro ouro provado com fogo. Compres ouro provado com fogo para que te enriqueças, e unjas os teus olhos com colírios para que vejas.
Senhor, obrigado por essa manhã na tua presença, Senhor. Obrigado por um toque. Eu gostaria de construir uma tenda e ficar aqui. Vamos ficar aqui, Jesus. Jesus falou, não, tem gente lá na montanha, lá embaixo, que está precisando que você carregue essa unção e despeje lá neles. Aquilo que você aprendeu, despeje em pessoas que não estão aqui. Isso é o reino. Isso é o reino. Para terminar, João capítulo 4, Jesus encontra... Não, antes de Jesus encontrar, estou terminando. Jesus, capítulo 4, tem uma discussão lá. Quem que batiza mais? Os discípulos de Jesus ou os discípulos de Jesus? João. Os discípulos de Jesus ou os discípulos de João? Jesus olha aquela discussão. Quem é que tem mais seguidores? Quem é que tem a igreja maior? Quem é que faz mais? Jesus pega e fala assim, quer saber de uma coisa? Fica aí com essa conta. Eu vou para Samaria. Lá ele vai procurar uma pessoa, uma mulher, e pergunta, me dá água para beber. Estenda a tua mão assim. O que você tem aqui é água essa manhã. Jesus faz uma pergunta, você tem água para oferecer? Você tem uma porção de água do reino para dar para as pessoas? Ou você ministra do que você é seco? Hoje nós temos pregadores automáticos, cantores automáticos, que não tem, são poços secos, não tem nada para oferecer, cantam muito bem, querido, talento, dom, Deus é que dá, unção você devolve para Deus, e o seu caráter. Aí ele pergunta, você tem para oferecer o quê? A mulher, não tenho nada, não tenho água para te oferecer. Aí ele falou, é tu maior do que Jacó, desse poço? Esse poço é fundo. Aí ele traz uma palavra profética dizendo que aquela mulher já teve vários maridos. E fala, o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem no espírito e em verdade. Então, se ele procura verdadeiros adoradores, é porque tem falsos adoradores. Se ele procura o verdadeiro, é porque tem falsos, né? Eu quero dizer uma coisa para você. Um adorador que é verdadeiro, ele não deixa uma herança, ele deixa um legado. Ele entra dentro do espírito das pessoas e deixa uma porção dele com você. Você vai voltar para sua casa com uma porção de Deus. Essa porção ninguém vai poder te roubar. Agora o que você vai fazer a partir daí é com você. A partir desse momento, o que Deus está dizendo agora, eu quero que você corra mais, ande mais, faça mais. Ninguém vai fazer por você. Deus, ele passa e as oportunidades passam. Que Deus abençoe a tua vida. Dê um forte aplauso ao Senhor.